Agora vamos começar a parte da montagem da saia godê. Então, o primeiro passo é passar a overlock nas laterais onde vai o zíper da abertura da saia. Então, passamos overlock nas duas laterais e já aproveitamos para passar também onde vai ser a barra. Então, já deixo uma barra bem preparada para só virar e costurar depois. Então, primeiro passo, as laterais. Então, agora passando também na parte da barra, para já deixar limpinho o acabamento. Para quem não tem overlock, tem a opção de virar duas vezes. Primeiro costura uma viradinha bem fininha e depois uma segunda virada. É um pouquinho mais difícil, mas também dá certo. Nesse caso aqui, o tecido algodão, algodão cru, ele tem uma estrutura, ele não é um tecido que escorrega, então ele aceita facilmente uma barra. Mas você pode optar por vários tipos de tecido, à escolha. E também o comprimento dessa saia, ele é simbólico, porque aí você pode optar por vários comprimentos. Uma saia longa, que compõe com a parte de cima formando um vestido. E pode ser também nos vários comprimentos que tem as saias, né? Longa, midi, até o joelho. Então, opções são infinitas. Agora, antes de fechar a abertura, precisamos colocar o zíper invisível. Então, aqui eu tô colocando o pezinho específico para o zíper invisível, trocando, né, tirando o pé da costura reta e colocando o calcador do zíper invisível. Para máquina zigue-zague é um tipo de calcador, para máquina industrial é outro tipo, que é um pouquinho maior. Mas o jeito de utilizar é o mesmo. Lembrando que esse calcador ele só serve mesmo para colocação do zíper. Então, esse zíper que eu vou pôr, estou reutilizando um zíper que eu já tinha. Eu vou cortar um pedaço dele, porque ele tá bem gigante. Então, eu deixo ele com mais ou menos 20 centímetros. Faço um acabamento nele com costura e retrocesso, bem reforçado para ele não abrir. E corto um pedaço deixando sobrar uns 1 centímetro, 2 no final. Aí ele fica no tamanho ideal. Agora então eu encaixo na peça, direito com direito, e coloco embaixo do primeiro trilho do pezinho calcador. Lembrando que esse pezinho tem dois trilhos, um para um lado do zíper e outro para o outro lado, sendo que sempre a costura vai de cima para baixo. E lembrando que tem que cortar os fios bem rente, para eles não enroscarem no zíper na hora de fechar, porque
é um zíper delicado, então qualquer linha enroscada pode estragar o corredor do cursor. Então é bom deixar sempre os fios bem arrematados, bem próximo onde termina a costura. Agora encaixa, deixa as mesmas sobras nas duas pontas e então eu fecho o zíper e encaixo, aí eu abro de novo. Aí sempre de cima para baixo, encaixo no outro corredorzinho do pé calcador. Então lembrando sempre dar o retrocesso para garantir que a costura não vai desmanchar. E procurar também cuidar a posição da agulha, sempre testar antes, porque se ela bater em cima do calcador, a agulha quebra, né? Ela tem que encaixar bem dentro do buraquinho do pezinho. Então agora fechando o zíper para ver se deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora a gente vai trocar de pé calcador para fechar a parte que restou. Fazer o fechamento. Então tem pessoas que fecham primeiro, colocam depois, alinhavam e tal, mas não tem necessidade se você colocar dessa forma. Você treinar em alguns retalhos e tendo, né, um treinamento, você consegue colocar assim sem ter que alinhavar, mas é claro que não impede de alinhavar o zíper antes. E o fechamento depois, ele faz com que fique bem uma junção do zíper com a costura de fechamento, bem exata, sem aparecer. Então aqui a gente ergue a partezinha do zíper que sobrou e baixa a agulha em cima da costura que terminou do zíper. Aí começa, então, coloca as duas partes sempre juntinhas no acabamento do que sobrou da peça. Coloca a agulha em cima do final da costura do zíper, dá o retrocesso e vai até o final. Lembrando que não garante que vai ficar perfeito na primeira costura. Acontece de alguma coisa dobrar e tal, como vocês vão ver agora aqui, né? Tirando todos os fios, aí eu vou mostrar para vocês o resultado, o primeiro resultado. Então, ele não ficou perfeito, ó. Ficou uma dobrinha por dentro. E essa dobrinha dá um defeito na parte da frente do zíper. Então a gente vai desmanchar um pedacinho, a gente vai refazer essa pontinha. Cuidando então para não dobrar a parte de baixo. Estica bem a sobrinha, ergue a sobrinha do zíper, coloca de novo a agulha em cima e refaz essa pontinha da costura. Lembrando que dá o retrocesso acabando em cima da outra costura, reforçando bem para não desmanchar. Então agora vamos ver esse resultado. Vai acontecer com vocês também, ó. Então agora deu certo. A junção do zíper e da costura ficou perfeita, perfeitamente invisível. Agora, estando colocado o zíper, a gente pode partir para fazer a barra ou colocar o cos. Eu optei por fazer a barra primeiro. Então dobro o tanto da costura da overlock, ó, pode ser uma barra fininha. Até porque é mais fácil de ajeitar o tecido fazendo a barra fininha. Se você fizer uma barra larga, não vai ter como ajeitar o tecido, as viradas dele. Então você vai fazendo aos poucos e faz um pedaço, uns 10 centímetros no máximo, e ajeita de novo. Então não tem como fazer uma coisa rápida, porque tem que ir ajeitando, porque o tecido é cortado de forma godê, então ele tem que ter uma adaptação e ajudar ele
arredondar, ficar na posição de receber a costura e não fazer preguinhas, o que pode acontecer também. Então, quando acontece isso, você desmancha e faz de novo, porque você não pode esticar a parte que você está fazendo, dobrando para fazer a barrinha. Ela tem que ficar ajeitada, confortável, não esticada. Quase que franzindo assim, mas não franzindo, claro. E claro que o algodão cru, ele ajeita bem fácil, então, para quem está aprendendo, facilita muito fazer as primeiras peças em tecidos mais encorpados, mais firmes, que pode ser o algodão cru ou algodão 100%. Agora vou preparar o cos aqui, passando com o vapor as beiradinhas laterais da sobra de costura, que é 1 centímetro. Então eu passo dos dois lados essa beiradinha. Lembrando que aqui esse cos ele não tem intertela, porque é um algodão cru, firme, então ele tem uma estrutura que não fica molengo, então eu não preciso colocar intertela dentro, mas depois eu deixo a explicação para vocês num vídeo de como pôr intertela no caso de ser um tecido fino. Dá uma estruturada para deixar ele com essa firmeza. Então aqui eu tô fechando as duas pontas do cos, para já deixar um acabamento certinho, para depois colocar na cintura da saia. Então, fechando as duas pontas, eu corto, refilo o cantinho, empurro bem, para ele ficar bem certinho. Aqui eu tô tirando as sobrinhas do zíper, para daí colocar o cos bem encaixado. Então, eu vou começar colocando a sobra do cos de 1 centímetro, o direito do cos no avesso da saia, na cintura, né? Aí eu prendo e vou colocar todo ele em volta da cintura com alfinete, para garantir também que o tamanho dele tá certo e que vai ficar também, a costura vai pegar certinho, não vai ficar escapando pontas da cintura, da parte da saia. O cos ele é reto, mas a cintura da saia ela é cortada no godê, então você tem que ir encaixando, manuseando, puxando junto, para a costura pegar sempre com a mesma largura, tanto no cos como na parte do corpo da saia. Lembrando que eu estou colocando o alfinete bem no vinco do ferro. Isso vai facilitar para fazer a costura no lugar certo. Agora, próximo passo então é passar a costura onde eu alfinetei. Então, passando a costura bem no vinco do ferro, sempre prestando atenção para que pegue a parte de baixo também. Você pode também alinhavar para ficar mais certinho e não dar nenhum franzido ou preguinho na parte da saia, porque o cos é reto e a saia
Então é cortada de uma forma no viés, né? Mas quando acontece de dar alguma preguinha em algum lugar, a gente abre um pouquinho da costura e refaz, tira a preguinha e passa a costura novamente. Aí já dá já fica ajeitadinho sem a prega, é bem fácil de tirar. Mas também se você alinhavar antes, tem como já ir ajeitando manualmente na hora do alinhavo. Eu tento fazer de uma forma que também agilize, mas claro que não, nas primeiras peças não tem como a gente acertar tudo de primeira, então você pode fazer de acordo com as necessidades. Precisar alinhavar primeiro, alinhava, não tem problema algum. Aliás, dá uma perfeição ainda maior para o trabalho. Então agora, depois de colocado a parte de dentro do cos, a gente vai colocar alfinetes, então posicionando já o cos no lado direito, como ele vai ficar depois de pronto. Então a posição aqui do alfinete é muito importante, porque ele tem que ser posicionado de uma forma que a parte da beiradinha passada do cos fique exatamente em cima da costura de dentro, nem transpassando e nem aparecendo a costura, bem exata em cima da costura. Isso é que vai dar o acabamento perfeito, tanto no avesso como no direito da peça. Então é importante também sempre verificar isso, para que o avesso também fique bonito, que também tenha uma qualidade. Que você consiga olhar a sua peça como um todo e gostar do que vê, tanto no avesso como no direito. Então agora, depois de alinhavado, então eu coloquei os alfinetes, alinhavei o cos. Agora eu vou passar a costura final, que a gente chama de pesponto, que é uma costura maiorzinha, ela pode ser até o ponto 3,5. Eu normalmente deixo a máquina posicionada no ponto 3,5 para tudo, que eu acho um ponto nem muito grande, nem muito pequeno. Fecha bem as costuras internas e também dá um acabamento bonito com o pesponto. Mas claro que não impede de você colocar um ponto um pouco maior por fora e para fechamento diminuir um pouco para 2,5. Só que para quem está aprendendo é muito difícil de desmanchar se o ponto é muito pequeno. Então, o ideal é 3,5 mesmo. Depois, quando você já tem uma prática, aí você já pode aumentar. Então, aqui está costurado. Agora eu vou fazer a casinha. Eu marquei onde eu quero a casinha com um lápis e vou colocar aqui embaixo do pezinho, que eu troquei o calcador. Pé calcador, coloquei o pé de fazer a casinha. No caso dessa máquina, a casinha é automática. Mas eu vou também deixar um vídeo disponível para a casinha na máquina de 4 passos, que é a máquina que não é eletrônica, a máquina mais simples, para que você também possa ter as duas opções. Então agora aqui vou abrir a casinha com o tic-tac mesmo, que ele tá bem afiadinho. Abro a casinha, coloco o botão